Olá, galerinha do quinto ano, como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. É o seguinte, hoje eu trouxe aqui a correção das atividades que ficou para que vocês fizessem ontem, certo? Do livro de atividades complementares, das páginas 6 e 7, ainda sobre o gênero textual microconto. Vamos lá? Vai contar o microconto número 1 e vai contar tudo, tanto as letras quanto o espaçamento, tá? Quanto também os sinais de pontuação. Então, ó, você vai contar também as aspas, vai contar a vírgula, vai contar os pontinhos, ok? Quando a gente fala na contagem dos microcontos, a gente considera que serão contados aí as letras, certo? Os espaçamentos entre uma palavra e outra e também os sinais que estiverem nesse microconto, que forem utilizados nesse microconto, certo? E aí você vai fazer isso para cada um dos microcontos. E aí nós trouxemos aqui a contagem do microconto número 1, que dá 94 caracteres. O microconto 2, que dá 127 caracteres. O microconto número 3, que dá 123 caracteres. E o microconto 4, que dá 88 caracteres, certo? E aí, lá na questãozinha B, ele te propõe um desafio, certo? E vai te pedir o seguinte: os microcontos da página anterior, que foram os microcontos que nós lemos, não possuem títulos. Você poderá criá-los, mas terá diante de si um duplo desafio. Não poderá ultrapassar o total de 150 caracteres de microconto e deverá manter o diálogo com a narrativa apresentada. Ou seja, você tem que considerar a quantidade de caracteres que esse microconto tem para poder escolher um título, certo? Um título que esteja de acordo com o contexto da história que esse microconto te traz, certo? Então, você, olha lá, vou até passar para o próximo, porque essa é uma resposta muito pessoal, tá? Então, é o seguinte: tem o microconto 1, o 2, o 3 e o microconto 4. Aí, nós já temos um número X de caracteres que nós já contamos, certo? E aí, você tem aqui, ó, por exemplo, no microconto 1, você vai escolher um título para dar aí ao seu microconto, certo? E aí, nesse caso, você tem à disposição 56 caracteres ainda para poder escolher um título para o microconto número 1, certo? Para o microconto número 2, também é um título que você vai escolher. E aqui você tem uma menor quantidade de caracteres disponíveis, tá? Então, aqui você só tem 23 caracteres disponíveis para fazer aí todo o seu título, considerando espaçamento, letras e sinais, ok? Por exemplo, se tiver vírgula, vai ser contada também, ok? Isso no microconto número 2. Aí, nós temos aí o microconto número 3, certo? Que diz para você aí que você tem aí 27 caracteres disponíveis para poder fazer aí criar o seu título, ok? E no microconto número 4, você tem disponíveis 62 caracteres para formar aí o seu título, tá? Então, você vai reler aí cada um dos microcontos e vai escolher um título bem bacana. Aliás, eu espero que você já tenha feito isso, né? Escolhendo aí um título bem bacana e vai fazer a contagem aí, que tem que ser até essa quantidade de caracteres para que não ultrapasse a quantidade máxima de caracteres que um microconto deve ter, que é de 150 caracteres, ok? Vamos lá para a próxima. Aí é o seguinte: a questão 10 pede para você fazer uma correspondência entre o microconto e a palavra que melhor representa esse microconto, certo? E aí nós temos aí
Microconto 1, microconto 2, 3 e 4. E nós temos do ladinho desentendimento, amor, solidão e esperteza, certo? O microconto 1, ele está falando aí mais sobre um assunto relacionado à esperteza, certo? Olha lá. Toby era um cachorro muito inteligente. Quando o dono chamava dizendo, você vem ou não vem? Ele então ia ou não ia, certo? O microconto número 2, que é o seguinte. Ela sonhava ser astronauta, nem carta de motorista tirou. Ela queria ser princesa da favela, nunca passou. Quando se conheceram, nada disso importou. Então, o microconto 2, ele vem falando aí sobre amor, sobre duas pessoas que tinham sonhos diferentes e que quando se encontraram, então puderam aí se unir. Nada daqueles sonhos, nada do que eles imaginavam para a vida deles, dos dois, de ambos, pôde impedir que o amor acontecesse, certo? Então, olha lá, microconto 3. Sem ninguém para lhe dar corda, numa eterna pose, a bailarina da caixa de música foi envelhecendo, coberta de pó, num canto esquecido no armário, certo? Então, remete muito aí a questão da solidão, né? Ela ficou jogada, criou poeira e foi guardada, esquecida no armário, certo? E aí, o microconto 4 vem dizendo o seguinte: no restaurante, brigaram feio na hora de escolher entre calabresa e mozzarella. A noite não acabou em pizza. Então, ele está dizendo pra gente aí que houve um desentendimento, certo? Então, ficou aí 4, 2, 3 e 1. Aí é o seguinte, eu venho trazer para vocês a proposta para a produção de texto que vocês vão fazer, certo? Que é o seguinte, vocês vão produzir aí um microconto e lá na página 11, 11, 12 tem lá um espaço para que você possa fazer aí a elaboração do seu microconto, certo? E aí é importante a gente relembrar o seguinte, que os microcontos, eles são narrativas que, em poucas palavras, devem fazer sentido, devem contar uma história que faz sentido, que deve também, dentro dessa história, despertar a atenção do leitor, certo? Inspirado, e aí, despertar a atenção do leitor, e é importante que tenha aí que tenha um entendimento claro para quem vai ler esse microconto, certo? E aí é o seguinte, inspirado nas imagens a seguir, que vocês vão ver lá na página 11 e na página 12, você vai produzir, então, uma micronarrativa para cada uma delas. Você vai ver a imagem, vai entender o que ela remete a você, certo? E vai seguir as orientações que nós vamos falar agora. O primeiro passo, é importante que você considere que a narrativa do microconto, ela tem o foco no conflito, tá? Então, alguma coisa haverá de acontecer aí para movimentar essa história. Depois, você deve criar um título que te ajude a contar a história, porque o título vai dizer muito sobre o que você dirá nesse microconto, certo? Além disso, os microcontos têm poucos caracteres, mas devem fazer sentido e surpreender o leitor, tá? E aí é o seguinte, é importante que você faça um ajuste do texto para que ele fique o menor possível. Você não pode esquecer que o microconto, ele compreende somente 150 caracteres. Dentro desses 150 caracteres, você vai precisar considerar todas as palavras, todos os espaçamentos e todos os sinais de pontuação que forem utilizados durante a sua narrativa, tá? Fique atento, então, também aos tempos verbais, presente, passado e futuro. Logo, nós veremos mais sobre esse assunto, certo? E realize, então, a revisão ortográfica
ao finalizar. É sempre importante vocês verificarem se a escrita do que vocês estão fazendo aí está correta, né? Se você tem dúvida, corre lá no dicionário e verifica, tá? Se tem dúvida, o dicionário é seu amigo e ele tira todas as suas dúvidas e ele te ajuda um monte, tá bom? Então é isso. Aí eu vou deixar aqui a atividade sugerida, que é ainda no livro de atividades complementares do módulo 2, certo? Das páginas 11 e 12. Na página 11 tem uma imagem e na página 12 tem uma outra imagem. Você pode fazer um rascunho do seu microconto, pensando no que você pode colocar, que fique melhor, que atenda melhor a proposta que você deseja colocar no seu microconto, certo? Então é isso, um beijo para vocês fiquem com Deus, que tenham aí bons momentos fazendo essa atividade, certo? Produzindo aí esse microconto e soltando a criatividade de vocês, claro, observando todas as características importantes que o microconto deve ter, ok? E eu vejo vocês na próxima, certo? Até mais!